E aí, pessoal, beleza? Vocês estão bom? Cara, hoje a gente vai conversar um assunto muito bacana. Vamos falar sobre esporte paralímpico. Estou aqui com um convidado espetacular, mas eu falo logo depois da vinheta. Roda aí. E aí, pessoal, voltando aqui, estou aqui com o nosso amigo Marcos Mergulhano, presidente da Federação Paulista de Vôlei Sentado. Voleibol para deficientes. Voleibol para deficientes. Esse termo deficiente não caiu? Não, muito pelo contrário, André. Agora que ele está em alta, né? Hoje, inclusive, o correto, sempre que você for se referir a uma pessoa com deficiência, esse é o termo que se usa, é pessoa com deficiência. Pessoa com não deficiência. É pessoa portador de deficiência, não, é pessoa com deficiência. Com deficiência. Esse é o termo correto. Mas fique claro que assim, no começo, chamava a Federação Paulista de Voleibol Sentado. Por quê? A modalidade paradesportiva, o esporte, o que se sentado. joga é o voleibol sentado, é o sit volley, é o esporte que está na Paralimpíada, é o que a gente... Só que existem outras possibilidades que nós podemos trabalhar com o voleibol para deficientes. Então, quando essa gestão assumiu a federação, nós mudamos o nome Federação Paulista de Voleibol Sentado para a Federação Paulista de Voleibol para Deficientes. Primeiro que nós acompanhamos assim a Confederação Brasileira, que também é a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, e segundo que nós com isso conseguimos abranger qualquer outra possibilidade que vier. Por exemplo, se for deficiente visual. Não, aí não. Não, porque eles têm tem um regramento lá. Uma confederação própria. Entendi. Os deficientes visuais têm uma confederação que trabalha só com deficiências visuais. Como os deficientes auditivos também tem uma federação própria. Então a nossa modalidade, ela trabalha principalmente com as pessoas com amputação, malformação, ou que nasceram ou que sofreram algum acidente. No meio do caminho. Mas vamos voltar lá no começo. O Marquinho, quando você tinha 10 anos de idade lá, você não imaginou que ia para esse viés. Conta um pouco da sua história. Você, sei lá, adolescente, vamos da adolescência para frente. Sim, o Marcos sempre gostou de esportes. Jogava o quê quando você era molecão? A gente jogava futebol, porque, né, tô com 50 anos lá com você com 10, 15, o futebol era o que rolava em qualquer esquina, qualquer rua, era bom para dar uma topada no dedão, né? Então, a gente jogava muito voleibol, muito futebol, mas gostar mesmo, sentia-se feliz quando tinha a possibilidade de jogar voleibol. Então, o futebol era por osmose, e o voleibol... Era por gosto mesmo. E o handball, né? Handball também é uma modalidade que eu sempre gostei de jogar. Porra, mas machuca o dedo, né, cara? O dedo. Quando você vai... Pô, aquela bola é dura pra caramba. Você termina o jogo tudo roxo, é muito legal, é muito bom. Então, esse era o Marcos que lá na adolescência gostava, né? Praticava, sempre gostei. Esporte sempre foi uma coisa que me fascinou. Depois do tempo do colegial, eu acabei sendo diretor de esportes do Grêmio da escola. Então, assim, minha vida foi sempre muito... Estudou em colégio público ou particular? Público. Público. Sempre estadual. Fiz até o 8º ano no municipal. Você é morador da onde? Eu sou da Zona Norte, nascido, criado, desde... Minha vida, meus 50 anos ocorreram ali em 400 metros. Eu casei, separei, casei de novo e sempre moro hoje na casa que era da minha avó, que eu cresci. Caramba, que bairro que é? Então, aqui na Parada Inglesa. Parada Inglesa. Aqui, Parque Rodrigues Alves. Sei. Então eu sou aqui da Zona Norte, nascido e criado e vivido aqui. Então sempre fiz minhas coisas pro lado de cá. Então depois, no tempo do colegial, eu fui diretor de esportes do Grêmio. Fiz, na hora de prestar vestibular, eu tinha feito vestibular para processamento de dados. Caramba. E educação física. Aí no dia que saiu o resultado do processamento, o dia que eu tinha que levar os documentos que eu tinha passado em processamento de dados, o dia que eu tinha que levar os documentos, bateu com o dia que eu tinha que ver o resultado da educação física, lá na FIG de Guarulhos.
Então, antes de levar os documentos para eu me cadastrar na faculdade de processamento de dados, Falou, eu passei pulinho lá. em Guarulhos só para dar aquela batida de olho. E não é que meu nome estava lá, aprovado? Caramba. Aí eu guardei toda a documentação do processamento de dados e fui para educação física. E ali fiz a faculdade lá na FIG de Guarulhos. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, em 93, o meu professor de voleibol da época, ele era da diretoria da Federação Paulista de Vôlei Olímpico, né? Então vamos chamar de vôlei olímpico e vôlei paralímpico para a gente definir. Boa. Então ele era da Federação de Voleibol. Falou: eu vou fazer um curso de arbitragem aqui em Guarulhos, quem quiser fazer, a taxa é tal. Eu gostava do voleibol, estava na faculdade. Falei: um curso, né, a mais é sempre bom. Tinha oportunidade, fiz o curso de arbitragem em 93. Que era já um curso oficial, né? Porque sim, fiz pela Federação Paulista de Voleibol. E lá se vão nisso 33 anos. Sou árbitro de voleibol olímpico até hoje, né? Até hoje mesmo. Hoje tem jogo. E aí eu fui em 2011, eu conheci o voleibol sentado através do Sérgio Godoy, que também é árbitro da federação, e já vinha trabalhando com o voleibol sentado. Ele foi um dos primeiros, né, a trabalhar com voleibol sentado aqui em São Paulo. Falou que ia abrir um curso para essa arbitragem específica, né, que é uma modalidade diferente. E eu, curioso, fui fazer o curso. É um negócio apaixonante. Dali de 2011 para cá, eu fui, apitei. Antes de você começar a apitar o voleibol sentado, você tinha experiências corriqueiras assim com pessoas com deficiência, não? André, eu vou te falar que eu até 2011, quando eu comecei a apitar o voleibol sentado, eu não sabia que existia o voleibol para deficientes. Ou não sabia que existia o esporte para deficientes. Nunca tive esse conhecimento, nunca entrei nesse meio, nunca tive contato com as pessoas com deficiência ao nível de praticar esportes, né? A gente conhecia, nunca tive problema nenhum, que você percebe que hoje as pessoas, ainda hoje, têm um pouco de receio. Eu sempre me envolvi com as pessoas com deficiência, assim, com total normalidade. Mas eu não conhecia o paradesporto. Eu vim conhecer o paradesporto em 2011. Porque é curioso, né? Às vezes a gente vê, sei lá, a pessoa sofre um acidente e, sei lá, perde a mão, tal, e fica toda melindrosa, né? Não sai de casa. Eu acho que existe logo depois, assim, existe um processo depressivo e tal. Cara, e você vê o pessoal cadeirante, andando em rampa de skate. Você fala, meu, como é que pode, velho? Que coisa louca. Hoje é assim. Hoje é. E ainda assim, num público ainda seleto. As pessoas ainda se escondem muito, né? Tanto a pessoa com deficiência, quanto a criança com deficiência, que é escondida em casa, às vezes, pelos pais. Por medo, né? O pai achar que essa criança vai sofrer o que se fala, né? O bullying, que essa pessoa vai ter problemas. Esse é o mundo perfeito para a pessoa com deficiência? Não é. Nós não temos uma rua boa, as escolas não estão prontas para a pessoa com deficiência, nós não temos um transporte público pronto para a pessoa com deficiência. Não é. O nosso mundo ele é absolutamente limitado para a pessoa com deficiência. Essas pessoas hoje, elas são batalhadoras, elas são guerreiras mesmo de viver nesse mundo que nós temos. Mas elas hoje já se descobrem, né? Já tem na modalidade paradesportiva uma razão, assim, um insight gostoso para poder curtir a vida. Ser seleção, representar o Brasil é outra coisa. Sim, o importante é que sim. hoje as pessoas já saem das suas casas para praticar o paradesporto. Já conhecem. Hoje, né, nós podemos até estender isso um pouquinho mais lá na frente, mas o Brasil teve 89 medalhas na Paralimpíada, contra 21 na Olimpíada. Né? Então o Brasil foi muito melhor na Paralimpíada. E você acredita que isso aí... Ó, toma água aí, que a água é bom demais. A gente fica falando água igual é dos bom, loucos. Água é bom. Você acredita isso que tenham mais... os outros países talvez não tenham tantos competidores paralímpicos, ou a gente é top mesmo no negócio? Não, é competência mesmo
dos nossos para-atletas, sabe? A competência do nosso Comitê Paralímpico, as pessoas que têm a oportunidade, que tiverem a oportunidade, pessoas com deficiência ou não, vão conhecer o Centro Paralímpico. É um espaço, fica aqui na Rodovia dos Imigrantes, do lado da Expo, ali naquele prédio da Expo. Tem um outro prédio do lado que muita gente passa lá, porque é acesso para o litoral, mas ninguém sabe o que é. Ali é o Centro Paralímpico. O maior treino de treinamento paradesportivo da América Latina. Ele é um lugar que você entra e você se sente em outro mundo. Ali é tudo adaptado, tudo... e dali saem os nossos grandes... Cara, eu acredito, porque eu dou aula de música e tal. Eu tinha um aluno, que ele chegou lá, ele tinha, sei lá, 5% da visão. Ele falou, olha, eu queria ter aula de violão. Eu falei, cara, eu adoraria te dar aula, mas não sei se eu tenho competência para isso, né? Falei, se você quiser, a gente pode testar. Qual é o método que eu vou usar? Também não sei, porque eu não leio Braille, né? Falei, mas se você quiser, a gente faz um teste. Nós vamos... E começamos a fazer, e começou a andar o negócio, né? E um dia tinha mais intimidade, eu falei, cara, como é que você vem sozinho pra cá? Ele falou, eu vou até o ponto, tal, Tatiana Bengala, e eu entro no ônibus, eu conto os pontos, quantas vezes o ônibus vira, ele tem que virar não sei quantas pra direita, não sei quantas pra esquerda. Pra você falei, ver que... Caramba, cara, ele falou, o maior inimigo do cego, na época tinha aqueles orelhões, né? Ele falou, aquilo lá é um problema, orelhão e lixeira. Ele falou que a gente tateia embaixo e bate em cima. Quando você sente o corpo, você já tá com a lixeira ou com o orelhão exposto. Eu falei, caramba, né? E a gente reclama de um monte de coisa. Eu falei, meu, como é que pode, né? André, a semana passada eu estive no Centro Paralímpico apitando a Paralimpíada Escolar. Foram 3.500 pessoas. De que idade? Até 17, mais ou menos? Até 18. De 12 a 18. Para todas as modalidades. Então você tinha lá 3.000 crianças do Brasil, pessoas com deficiência, espalhadas, fazendo todo tipo de modalidade. São os nossos futuros medalhistas, nossos futuros campeões. Estavam ali, né? Eles surgem desse grande evento que o Centro Paralímpico tem todo ano e não abre mão, porque realmente é um... E eu, como árbitro, é o evento que eu adoro apitar. Você tem Olimpíada, você tem Campeonato Brasileiro, você tem o nosso Campeonato Paulista, mas apitar a Paralimpíada Escolar é uma experiência deliciosa. É um negócio que, se eu puder ir todos os anos, eu vou todos os anos, porque é muito bom. A Paralimpíada Escolar é um evento imperdível. Não só para pessoa com deficiência, quanto para pessoa que não tem deficiência. Ir lá ver, ir lá conhecer, ir lá ver as crianças como eles lidam já com naturalidade, né, com as suas deficiências. Não tem... Todos, né, têm as suas limitações, suas dificuldades, sempre alguém ajudando aqui, auxiliando ali, mas todos eles já ali livres no esporte. Isso dá para eles uma questão de vida, porque tem gente que está lá o primeiro ano e você está numa cidade pequena, às vezes fora de São Paulo, nesses interiores do norte e do nordeste, né, onde a pessoa com deficiência é limitadíssima, e você vai para um evento desse, você vê o quantas crianças igual também com deficiências estão lá, isso te liberta, né? A gente ouviu nesses anos todos alguns relatos de pessoas que ele conhece você, tá lá sempre com a mãozinha, com a malformação dele no bolso, a hora que ele saiu da Paralimpíada, ele já vem, já te cumprimenta com a mão com deficiência, porque ele vê que o que ele consegue fazer ali, o universo que ele vive ali é libertador. Então... Não, e ele vê pessoas iguais a ele também, ele fala, porra, né? E pessoas piores, que às vezes você tem uma má formação, né? Você nasceu com uma má formação e você não convive com pessoas com deficiência na sua cidade, na sua vida normal, né? No seu cotidiano. A hora que você se depara num evento desse tamanho, você vê pessoas com paralisia quase que total, paralisia cerebral, cadeira de roda, onde a pessoa mal consegue se movimentar, mas está lá jogando bocha, né? Que é Caramba, então, cara. é isso que eu sempre falo para as pessoas. Para qualquer que seja a sua deficiência, haverá uma modalidade esportiva que você consegue praticar.
Sempre. Se você tem uma dificuldade, você conhece alguma pessoa com deficiência, convida para ir para o Centro Paralímpico, que ela vai achar lá uma modalidade que ela se enquadre. Isso você acha que mudou você? Porque eu tô te fazendo essa pergunta porque eu lhe conheço fora daqui da nossa entrevista e você, tudo quanto é coisa social, você tá lá. Até teve a questão do... Estávamos juntos lá no negócio do avião, lá, né? Na base aérea. Na base aérea. Negócio da acidente lá do Rio Grande do Sul. Isso. Eu falei, pô, e o legal é que não tava só você, tava você, sua esposa, os filhos. Sim. Então, a gente percebe ali que é algo cotidiano seu. Não é um negócio que você... eu vou... Por exemplo, não é tão cotidiano meu. E eu fiquei refletindo sobre isso depois. Falei, caramba, por que não é tão cotidiano meu, né? Deveria me dedicar mais porque ali você estava muito em casa ali. Eu falei, a pessoa que está acostumada a fazer esse tipo de coisa que fica dessa forma, assim, né? E eu tava mais perdidão e tal, não sei o quê. Não, André, assim, é uma coisa que te muda, sem dúvida. É uma coisa que... E assim, muda sem você ter dó de quem está ali praticando o esporte. Porque é uma coisa que nenhuma pessoa com deficiência precisa, é a dó de nenhum de nós. Ela precisa do respeito. Como você, como qualquer outro ser vivo, qualquer outro ser humano precisa de respeito. Então, é só isso que a gente precisa, é trocar o respeito, né? Sermos respeitosos nas palavras, nas atitudes, na ajuda. Então, assim, começar a trabalhar com a pessoa com deficiência e conversar e ter o contato, ter a proximidade que eu felizmente tenho com essas pessoas, porque você ouve histórias que mudam a sua vida mesmo, né? Você ouve relatos de pessoas que ficaram meses numa maca, internado, entre a vida e a morte, e hoje estão aí praticando esporte, né? Estão aí sendo exemplo, estão aí conquistando medalhas para o Brasil nesse mundo afora. Então é um negócio que você não tem como, até pelas pessoas, né, que a gente que nós somos desde antes de tudo isso, esses relatos fazem você refletir bastante na vida, né? Porque a primeira vez eu acho que é meio chocante, né? Que você vê uma pessoa amputada e tal. A gente sabe que existe, mas ver é diferente, né? Estar ali e não é eu penso que não é uma questão de claro que eu acho que existe o preconceito, sim, mas eu acho que é mais o choque mesmo, né? Você fala assim, porra, e se eu não tivesse a perna? Como é que seria, né? Não, isso você passa a ter essa reflexão constantemente, porque você nascer com uma deficiência é uma coisa, né? Você não sabe o que não ter um braço, né? Ter um braço. Então, você vai crescer e você vai se adaptar, enfim, você vive aquilo de um jeito. Você perder esse membro no meio do caminho, e eu não sou uma pessoa com deficiência, então a gente tenta, por mais que a gente tente viver essa realidade, não é fácil, né? Porque só quem está lá sabe o que é aquilo. Então você é bastante cuidadoso, sim. Eu lembro da minha primeira competição, depois que eu fiz o curso, pouco tempo depois eu estive trabalhando como juiz de linha num campeonato... O que é juiz de linha? Dentro dos oficiais de arbitragem, certo, você tem o primeiro árbitro, o segundo árbitro, as apontadoras e o juiz de linha, que é aquele árbitro que fica na ponta. Não, o primeiro árbitro... aquele é o primeiro. Se bem que no voleibol sentado não tem o árbitro de cadeira, mas vamos jogar isso como referência no vôlei olímpico, é o que todo mundo conhece. O primeiro árbitro é da cadeira, o segundo árbitro é o que fica embaixo, e o juiz de linha que ficam nas pontas da quadra, então, com a bandeira. Juiz de linha. Às vezes 4, hoje se usam 2, mas começamos com 4. Okay. Hoje e o apontador, o que é? São as pessoas que fazem a súmula do jogo. Tá. São os escrivães. Que é o que a maioria das pessoas chama erroneamente de mesário. Que não é mesário. Não é mesa, são os apontadores. Né? Mas antigamente era mesário ou não? O termo correto é apontador. A vida inteira. Se usa... Mesário é de eleição, né? Exatamente. Entendi. Então eu fui convidado para ser juiz de linha nesse evento aqui no Clube Pinheiros.
E eu me recordo que eu estava ali conversando, tentando conversar com o técnico da Holanda, rabiscando ali um male-male, um inglês terrível, dos dois, inclusive, mas a gente estava se entendendo, e conversando ali, olho no olho com o técnico da Holanda. Pouco tempo depois, nesse mesmo dia, dou de cara com ele na quadra, dirigindo a equipe da Holanda, sem as duas pernas. Ele no chão ali, para acompanhar a equipe dele, ele tirou as próteses dele e ficou ali no chão, como os atletas, dirigindo a equipe. Pode, né? E eu olhei aquilo com... Sabe, eu falei, rapaz, eu tava agora olhando no olho. Você não falava que ele era uma pessoa com deficiência. Você não... Hoje até a gente tem um pouco mais de facilidade, né? Você ganha esse know-how. Claro. Mas... aquela primeira competição onde você vê as próteses de um lado, as pessoas se movimentando com naturalidade, foi, para mim, um divisor de águas mesmo, que hoje nós temos árbitros que fizeram o curso pro voleibol sentado e que eu cobrei esses dias, falei, fulano, vamos apitar? Ele, não, mergulhando, eu não tenho, eu ainda não consegui me adaptar a isso. Então tem pessoas que ainda têm dificuldade mesmo em olhar a pessoa com deficiência. E então a gente tenta, com toda naturalidade, fazer com que a pessoa com deficiência se... Você tem uma filha ou um filho? Uma filha? Eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha de sangue, e tenho 2 filhas de coração. Tá igual eu tenho os meus sem nota também. Eu tenho mais sem nota do que com nota. Não, os meus estão empatados. Eu tenho 2 filhos, né? Cara, e como é que é pra eles? Eles já assistiram jogos, já foram junto com você? Vão regularmente? Como é que é pra eles, assim? O Eduardo hoje tem 28, o meu filho, né? Tem 28 anos. Já é um Mas homem, quando eu comecei no voleibol sentado, que nós tivemos na época uns campeonatos brasileiros aqui em São Paulo, eu levei ele e 2 amigos para ir lá para ser boleiro, para ficar no meio da quadra ali, né, dando bola. Aí tenho minha filha, né, a irmã dele, irmã do Eduardo, a Bárbara, que agora se formou, entregou ontem o TCC ainda, né, de enfermagem, já está... Oh, que legal! Se formando agora, né? Encerra esse ciclo. Ela deve estar com uns 23, 24. Não, mas... Tá com 22. 22. Então, para ela também, ela lida com naturalidade. Aí tem porque ela cresceu com isso, né? Sim, desde que ela era bem nova, né? Quando eu comecei com o voleibol sentado, ela... Você tá há quanto tempo? Eu com o voleibol há 33 anos. Caramba, mas você não, tá em... 31, desde 93. Tô com 31. Como é que você tá com a carinha de 40 anos? Fiz o curso com 22. E com o voleibol sentado desde 2011. Mas, assim, eles vivem essa realidade mesmo, porque eu trato com o voleibol sentado, e hoje, em especial, né, pela minha função, eu tô sempre envolvido com o voleibol sentado, né? Então eu tenho o voleibol olímpico, eu sou árbitro, eu vou e apito. O voleibol sentado, não, eu tenho toda uma parte administrativa, então eu falo muito mais do voleibol sempre sentado. Sempre existiu essa federação de voleibol sentado? Ou foi criada há pouco tempo? Como é que é isso? Porque o vôlei existe há muito tempo. Sim, o voleibol, sim, se tornou hoje, né? Ele é o segundo esporte, né, no Brasil, digamos assim. Nós temos, você vê, a coisa começou muito engraçado. E eu estava conversando com ele. Vamos chamar a vinheta aqui, depois você conta pra gente segurar a audiência aí. Roda a vinheta aí. Fala, pessoal, tudo bom? Tô aqui para falar de um assunto completamente diferente hoje. Você que é artista, que quer gravar o seu antigamente a gente chamava de CD, né? Hoje a gente pode dizer que é o seu EP ou o seu single para as plataformas digitais. Venha falar conosco. Venha aqui no AF Work, que é onde a gente grava os podcasts aqui, o Sem Pressa. O telefone está aqui na tela, o endereço também está aqui. Atendemos todo o país. Hoje, com essa tecnologia do online, ficou muito bacana de fazer essa gravação. Legal? Se você quer realizar seu sonho, a hora é agora. Aí, legal, voltando aqui da vinheta, o que eu tinha te perguntado mesmo, que eu já esqueci? Qual é o tempo do... Isso, que o vôlei começou antes. Então vamos puxar um pouquinho na história. Lá nos anos 2000,
nós temos o técnico do SESI, o professor Ronaldo. Ele era técnico de voleibol olímpico. E ele, buscando na internet, ele começou a procurar coisas diferentes para ele fazer com a equipe de voleibol olímpico dele. Mas por que ele estava buscando coisas Ele diferentes? estava buscando, porque ele é técnico, ele queria buscar treinamentos novos, coisas novas para inserir Das atividades. no dia a dia, né, Legal. dos atletas dele. E sem querer, e é o termo que ele usa mesmo, absolutamente sem querer, ele achou na internet voleibol sentado. Numa busca que ele fez, veio um resultado que não ele não buscou certo, enfim. Apareceu o voleibol sentado para ele. E ele começou a olhar aquilo e ele achou aquilo fantástico. Ele falou, vou lá ver. E começou a trabalhar e buscar informação e pediu autorização para a entidade que ele trabalhava para ele começar a trabalhar com o paradesporto, com o voleibol sentado, que até lá ninguém conhecia isso aqui no Brasil. Mas já existia. Já em algum existia, lugar. já existia. E aí, em 2000, ele começou a fazer, né, as buscas e tal, e conseguiu trazer isso para o Brasil. E em 2002, nós tivemos o primeiro campeonato brasileiro de voleibol sentado, que foi lá em Mogi das Cruzes. E o Ronaldo, a partir daí, começou a buscar o desenvolvimento do voleibol sentado no Brasil. Né, o professor Ronaldo trouxe, então nós podemos falar que o professor Ronaldo trouxe o voleibol sentado para o Brasil. E já nessa época, nós tínhamos, acompanhando ele, o que hoje é nosso diretor esportivo aqui da Federação Paulista, né, o Sérgio Ligodoy, que foi diretor de arbitragem da Confederação Brasileira por muitos anos. No mês de maio de 2003, o Comitê Paralímpico fez o primeiro campeonato brasileiro, e o campeão foi a Andef, lá do Rio de Janeiro. Então, ali o voleibol sentado começou a ganhar proporção nacional. Se 2002 foi o primeiro campeonato, é porque ali só estavam os competidores. Eles treinavam em algum lugar. Mas já tinha isso nos clubes? Não. Porque, começou... Cara, que louco. Nessa caça que o Ronaldo fez ali, né? Que apareceu ali em pra 2000 ele. E tal. Aí eles começaram a fazer um trabalho de divulgação. Entendi. E começou a pegar uma pessoa com deficiência aqui, outra ali... E começou ainda de forma muito embrionária isso lá, né? Como tudo. Todo aquele começo é um começo difícil. Caça um atleta aqui, caça um atleta ali. E conseguiu montar ali um campeonato brasileiro. Né? E lá no Rio de Janeiro, a Andef foi esse primeiro campeão. Em 88, em Seul, foi a primeira Paralimpíada onde... aconteceu Olimpíada e Paralimpíada na mesma sede. Que é logo em seguida, né? Lá, alguns dias... Assim, um pouquinho da história, que as datas eu sou não, fica tranquilo, limitado para dar. Então, não esquenta não. Nós tivemos... Eu esqueço até o que eu comi. Ih, mas você tá... Como é que a árbitro apita sem óculos? Pois não, esticou o braço... É só perto. Em 56, houve o surgimento do voleibol sentado. Né? Então, assim, algumas partes históricas. Em 56 começou o voleibol sentado, mas em 45, na época da guerra, começou o paradesporto. Então, nos campos de batalha, as pessoas, muita guerra, bomba, isso e aquilo, surgiam-se muitas pessoas com deficiência ali naquela época. E nos campos de batalha eles começaram a criar formas de fazer essas pessoas se movimentarem, né? De não ficarem ali simplesmente estáticas. E aí começaram as brincadeiras, e nessas brincadeiras começou o paradesporto. Né? E aí lá em 56 veio o surgimento do voleibol sentado. A primeira edição em que teve o voleibol sentado foi em Roma, nos Jogos de 1960. Jogos Paralímpicos, né? E o voleibol sentado estreou numa Paralimpíada em 80, em Holanda, na Holanda. E aí na Olimpíada de Seul, aí pela primeira vez nós tivemos, veio de lá para cá no até mesmo hoje, Centro Olímpico, no mesmo país sede,
tanto ter primeiro a Olimpíada e a Paralimpíada em seguida. Então, um pouquinho da história da chegada do voleibol sentado no Brasil, no mundo, né, e depois no Brasil, foi essa. E aí, em 2011, houve a primeira movimentação para se criar uma Federação Paulista de Voleibol Sentado. Né? Então, vamos entender que São Paulo sempre foi o estado que mais cedeu atletas para a seleção brasileira. É o estado que mais... Você tem alguma... Talvez é o estado que... Primeiro que é o maior estado, né, do Brasil. Então a gente consegue... Você pega Minas Gerais, por exemplo. Mas é o que mais tem mão de obra, né? Então, assim, em questão territorial, Minas é maior. Mas em questão de trabalho, né, de botar as coisas na atividade mesmo, São Paulo que começa, quase sempre sim. Quem começa com as coisas. Não, né? tudo Então, bem, começa, mas você está falando também que é o que mais cede. Sim. Quer dizer, então, teoricamente, o número de deficientes aqui é maior. Ou não? Não, assim, eu não tenho esse estudo, esses números separados por região. O que eu sei é que São Paulo, hoje, é o único estado que tem uma federação estadual ligada à Confederação Brasileira. O único estado, né? De todo o Brasil, São Paulo é o único que tem uma federação constituída. Nós temos hoje 6 empresas, né? 6 entidades de prática desportiva jogando por São Paulo, sendo hoje o SESI e o Clube Atlético Paulistano quem mais cedem atletas para a seleção masculina. Nós estamos falando do estado. Estado. Certo. Mas a maioria dos times estão... Aqui na capital. Na capital e... Grande São Paulo. Interior próximo. Limeira, né? Campinas, tá. Então. Então, SESI... Então, hoje nós temos SESI e Suzano, que é quem certo. mais cede atletas quando você compara a seleção masculina e feminina. Certo. Né? As bases estão no SESI e Suzano. Clube Atlético Paulistano, certo. que é o único clube mesmo, com sócios, que tem uma equipe paradesportiva. Olha que legal. Então, o Clube Atlético Paulistano, que tem o time masculino. Você tem São José dos Campos, no Instituto Athlon, que faz um belo trabalho, tanto no voleibol sentado, como no goalball. E hoje eles abriram uma outra sede em Sorocaba, mas aí é só... Não trabalho voleibol sentado lá. Nós temos a ADD, que tem um time masculino e feminino, que fica aqui em São Paulo. É uma entidade paradesportiva, não é um clube. Nós temos o Sorocaba, a ASFA, né, a Associação Sorocaba de Futebol de Amputados. Eles são um time de futebol de amputados, que é maravilhoso. É maravilhoso. Apesar de não ser uma modalidade paradesportiva, o trabalho deles é maravilhoso. E aí eles trouxeram grande parte desses atletas do futebol de amputados para o voleibol sentado também. Então, eles têm também uma equipe masculina e feminina. E nós temos o Osasco Paralímpico. O time Paralímpico de Osasco, que também é uma entidade. Então, clube, com sócios, só temos o Clube Atlético Paulistano. Caramba. Né? Então... para nós, o grande trabalho da federação hoje é justamente difundir o paradesporto, né? E eu entendo que fazer isso através do voleibol sentado é uma porta de entrada muito fácil. Porque, primeiro que o voleibol sentado, as regras, o visual todo é muito parecido com o voleibol que todo mundo conhece. A quadra é igual, o tamanho da quadra? Não, a quadra é menor. Né? No voleibol olímpico. Nós estamos falando de um retângulo de 9 por 18 e no voleibol sentado de 5 por 12. Então, é uma adequação à quadra do voleibol olímpico. Mas na própria quadra faz essa adequação. Com 6 pessoas, tem toda a mesma dinâmica do voleibol olímpico. Então, quem assiste um jogo de voleibol olímpico e vai assistir um jogo de voleibol sentado, ele vai entender. Mas o que ele segura? Ou não? Não, André, é o mesmo voleibol. Caramba. Nós temos 3 diferenças na regra, além do tamanho da quadra, né? No voleibol sentado, você pode bloquear o saque.
que no voleibol olímpico não pode. Você tem uma falta específica do voleibol sentado, que é a única diferença assim, que não tem relação com o voleibol olímpico, que é o lifting. Então você não pode perder contato com a região do glúteo, né? Você não pode perder o contato do glúteo com o solo. Você não pode se beneficiar desse levantar se você estiver praticando um ato de ataque ou de bloqueio. Né? Se for na defesa, aí são as regras específicas, na defesa você até pode ter a perda, então tem umas características desse lifting que são permitidas. Mas, basicamente, se você vai fazer um ataque e você perde esse contato com o solo, é falta. Se você está compondo um bloqueio, se você estiver num bloqueio individual e perder o contato, é falta. Se você estiver num bloqueio duplo ou triplo, e a bola não bate em você, bate em um dos outros dois ou três, no seu outro parceiro ou no outro. E você que não bateu na bola, está em lifting, é falta do mesmo jeito. Né? Então, o lifting é a falta característica do voleibol sentado. E a terceira diferença é a questão do toque na rede, que no voleibol olímpico você não pode tocar na rede em hipótese alguma, e no voleibol sentado você só não pode tocar no bordo superior, naquela faixa que está em cima da rede. Pode. Se você tocar em qualquer parte da rede, é válido. Você pode invadir por baixo, vocês ficam ali, os atletas ficam dividindo, achando o seu espaço na quadra ali, né? Você não pode um ficar batendo no outro, mas até que saca, um pode ficar ocupando o espaço na quadra do outro. Então, as diferenças são essas. E você não usa nenhum material. Você não usa prótese, você não usa cadeira de roda, você não tem nada que gere custo para o atleta. Né? Você tem outros esportes, você vai pegar, por exemplo, rugby, você pega basquete, cadeira de rodas, todo o material, e não é uma cadeira de roda simples, né? Toda uma cadeira adaptada, cheia de... que aliás são esportes maravilhosos. O rugby em cadeira de roda é uma delícia, cara. É uma pancadaria que... É mesmo? Vira e mexe, botar a cadeira no chão, o cara toca no chão, já levanta e volta pro jogo. É divertido. Mas... Cara, rugby é muito louco, é muito louco. É bom demais. Só que o vôlei você não tem nada disso. Então, quando você fala em iniciação no paradesporto, você começando pelo voleibol sentado, se a partir dali você achar uma outra modalidade que você gosta, que interessa, ok. Mas o voleibol sentado é uma porta de entrada muito fácil para a entidade, para o clube, para a escola, para qualquer entidade que queira praticar, porque já tem a quadra lá. A quadra está lá, que você vai precisar de uma fita para fazer uma demarcação menor. Né? E a rede, existe uma rede própria, mas a rede você pode usar a que você tem na sua entidade e fazer lá a adaptação e põe para jogar. E você não precisa pro atleta de nada que seja custoso. Né? Você, seja prótese, seja qualquer coisa que você, aliás, tira para jogar. Então, a iniciação no paradesporto, o voleibol sentado é uma porta muito boa para se começar. E assim, qualquer empresa pode falar, eu quero ter eu sou, sei lá, sou uma empresa de cosmético grande, eu quero fazer um time. Dá? Dá, não tem problema nenhum. Para se ter times, não precisa de... porque, por exemplo, você pega lá, você falou que o único clube é o paulistano, né? Aí você... o SESI, ok, é meio estadual, né? Meio ligado também. É uma entidade própria, né? Não tem... Mas, por exemplo, você pega, sei lá, o Osasco. Não sei se também é ligado ao estado, ao município, não. Não. Apenas um... É um CNPJ que pratica... Caramba, cara. O voleibol olímpico. Então, assim, qualquer entidade pode montar um time. Então, qualquer clube pode montar um time. Qual é a dificuldade hoje, não só do voleibol sentado, do paradesporto em geral? É você encontrar a pessoa com deficiência e trazê-la para a prática do paradesporto. Essa é a grande dificuldade. Eu entendo que é a grande missão da Federação Paulista de Voleibol para Deficientes. Mas você não tem, por exemplo, a ACD, GRAAC, né? Sim, não. Você tem Luci Montoro, são buscando essas entidades que a gente
tenta trazer novas pessoas, né? Eu estou tentando agora, nesses contatos com essas entidades mesmo que você está falando, trazer novos atletas, novas pessoas com deficiência interessadas em praticar esporte. Isso é bom pra caramba pra entidade também, né? Sim, sim. Tem um detalhe que é bem interessante, André. Assim, eu costumo dizer que as pessoas, não essas entidades, tá? Estou falando em geral. Do mercado em geral. A pessoa com deficiência é um tema bom que as pessoas gostam de abordar, né? É um tema bonito, é um tema gostoso, é um tema agradável, né? É um tema que sempre gera discussão. Claro, é diferente, tá? Mas a hora que você fala para essas pessoas, não, então vamos lá, preciso aqui de uma ajuda, preciso de um apoio, preciso de um aporte. Aí o cara não quer. Ah, não, é que aí não dá, aí a gente precisa ver, aí... Então, assim, é uma coisa... Por quê? Aí cada empresa vai ter a sua... Não, sim, cada empresa vai falar uma coisa, mas assim, você tem um sentimento que você deve imaginar o porquê. Porque é igual, por exemplo, ontem nós fizemos uma reunião e teve uma baixa adesão. E eu não sei quem me fala, pô, tive uma baixa... Eu falei, escuta, todo mundo tem todos os motivos do mundo para não ter vindo e são todos legítimos. Mas a gente sabe que talvez não tenha vindo por causa disso aqui, né? Sei lá. Assim, eu entendo que é uma dificuldade bastante grande. Então, nem todos têm verba própria, nem todos cumprem todos os requisitos que uma lei de incentivo ao esporte pede. Pode ser. Né? Então, para você ter uma lei de incentivo ao esporte federal, por exemplo, você precisa, a empresa que vai fazer o aporte, ela precisa ser lucro real. Né? Ela só pode ser empresa de lucro real. E a quantidade de documentos que se necessita para fazer um negócio desse, às vezes desanima um pouco, né, o investidor. Então, os motivos, André, são os mais diversos, né? Mas você pode, por exemplo, uma empresa grande que precisa cumprir as suas cotas de pessoa com deficiência, né, que eles têm, né, as obrigações legais. Ele pode contratar hoje tem essa liberação de ele contratar atletas. Então, eu posso contratar 12 pessoas com deficiência para fazer parte do meu quadro de funcionários e as pessoas são atletas. Então, mas aí ele vai ter um grande problema. Não pelas pessoas terem deficiência, mas pelas pessoas serem atletas. Porque sei lá, o cara treina muito mais do que outra pessoa que não é atleta. Mas isso faz parte do como a pessoa foi contratada. Se ele é contratado como atleta, ele não precisa ir lá cumprir horário na recepção, precisa cumprir horário atrás do computador. Ele é contratado para ir lá, treinar e disputar os campeonatos estaduais e nacionais. E eventualmente ser convocado para uma seleção brasileira. Porque a empresa tem que cumprir de qualquer forma a regra. As empresas têm dependendo do seu número de funcionários, eles têm uma cota, né, uma quantidade desses funcionários que tem que ser pessoas com deficiência. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é assim, eu sempre quando eu falo com a minha esposa, vou entrevistar fulano, vou fazer uma entrevista assim, ela fica muito preocupada, sabe? Mas você vai tocar nesse tipo de... Cara, mas eu toco com muita naturalidade, assim. Você acha que a pessoa com deficiência sofre menos ou mais preconceito do que uma questão racial, por exemplo? Ou você nunca parou para pensar nisso aí? Não, nunca... Como eu convivo, né, normalmente com a pessoa com deficiência em locais onde elas têm acessibilidade, tem tudo certinho, eu não vejo que a pessoa com deficiência talvez ela sofra um pouco menos de preconceito. Entendi.
o preconceito que as pessoas têm Porque hoje... as pessoas ficam com aquele negócio Mas da dó, né? sabe, isso, é esse que é o problema. Entendi. A questão não é o preconceito. A pessoa, Falar, ela não sabe como coitado. lidar, não sabe como falar, como se referir. Porque você não tem, a pessoa não tem a mão, como é que você vai dar a mão para cumprimentar? Exatamente. Ali a primeira já coisa que travou. você faz é esticar a mão. Às vezes a pessoa não tem a mão enrolou, né, direita. cara? Então, pô, eu estico a mão esquerda. Hoje, a pessoa não tem o braço e ela permite, eu não tenho problema de pegar no coto dela. Mas tem pessoas que não gostam, que esquisito, né, cara? Nunca fizeram. Não sabe como que a pessoa vai receber. Então, eu acho que a questão não é o preconceito. A questão é a dificuldade de saber como lidar com a pessoa com deficiência. Agora, o pessoal, grande parte, a deficiência, isso é um negócio que a gente acha também, mas a gente acha assim, a gente não para pensar, mas, claro, a gente acha que a pessoa com deficiência é sempre triste, né? Ah, porque perdeu a perna, meu Deus, tá sempre triste. Não, porra, né? E eles mesmos fazem piada entre eles, né? Ou não? André, sim, eles se tratam e eles têm essa intimidade entre eles. Mas então nós temos que dividir aqui em 2 grupos de pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência que pratica, que vive, que está na rotina normal, né? Então a pessoa com deficiência que trabalha, que pratica esporte. Hoje nós vemos, eu acho isso um incentivo muito grande, quando você vê as nossas meninas, as mais novas hoje, indo à praia com biquíni e com a sua perna mecânica. Sabe? Então elas expõem a deficiência delas hoje E tá tudo com bem. naturalidade. Só que nós temos um universo infinitamente maior de pessoas com deficiência Que tem esse... receio. Então, a grande dificuldade que a Federação Paulista de Voleibol para Deficientes e qualquer outra modalidade paradesportiva tem é de retirar essa pessoa desse esconderijo que ou ela se põe ou muitas vezes a família dela põe, que nós falamos lá no começo, Caramba, com a medo família dessa faz- exposição. André, você imagina, sabendo, né? você vai ter um cuidado diferente. Entendi. Né, o bullying, como as pessoas... E hoje, você desculpa, mas eu acho que essa é uma coisa que eu vejo e que eu gostaria de ver acontecer o mais breve possível, é de nós termos essa mesma pessoa com deficiência, a criança com deficiência, esse adolescente com deficiência da escola, que teoricamente... o pai acha que vai sofrer, os pais acham que vai sofrer um bullying na escola ou no seu meio de convívio, que essa pessoa passe a ser uma referência. Os alunos da escola olharem e falar, olha, o meu colega com deficiência, que ele joga voleibol, ele é do time tal, ele participa da seleção brasileira de base. Então você tira essa pessoa com deficiência da situação de bullying para passar essa pessoa com deficiência a uma situação de referência. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu entendo que a prática do paradesporto traz essa possibilidade. Eu fico pensando, a minha esposa é professora, né? Numa escola aqui perto, inclusive, e tem muitos alunos lá com autismo e Down. Cara, mas você estava falando aqui, eu estava pensando, falando de criança, acho que não tem uma criança com amputada ou coisa assim. Então, essas crianças existem. A gente não está conseguindo localizá-las para convidá-las a participar do paradesporto, né? Então essa é a nossa dificuldade, que é isso que quanto mais eventos eu fizer, quanto mais visibilidade eu der para o voleibol sentado e para o paradesporto, mais a gente vai ter adeptos, claro. As pessoas olhando e falando, nossa, olha que legal, olha isso. Por exemplo, se não puder me responder, eu vou perguntando aqui. A Federação Paulista tem um dinheiro próprio, sei lá, do governo, da caixinha de Natal do Papai Noel, ou ela é patrocinada por empresas? Porque para você fazer um evento, você precisa de dinheiro. Sim. Né? Você precisa de lanche, você precisa sei lá, transporte. Hoje, André, a Federação Paulista, ela cuida do Campeonato Paulista de Voleibol Sentado. E esse dinheiro do Campeonato Paulista vem de onde?
das próprias entidades. Então, Entendi. nós temos uma taxa de filiação, né? Então, toda entidade de prática desportiva, ela paga uma taxa para se filiar e depois, dependendo da quantidade de equipes que ela tiver, ela paga uma taxa de inscrição dessas equipes no Campeonato Paulista. Entendi. Então, E por exemplo, com esses esse 6 valor clubes... que eu faço tudo. Caramba. É com esse valor, eu estou terminando meu ano agora com caixa 0,00, sabe? Então... E você foi reeleito agora. Então, dia 31 de outubro, a Federação Paulista fez a sua sessão eleitoral e eu continuo presidente pelos próximos 4 anos. Então, 24 a 28... E o que você acredita as pessoas terem te escolhido de novo? Porque se você perguntasse, por que o prefeito foi reeleito? Porque ele asfaltou a rua ali, porque... Né? Por que... eu tô te perguntando, Marcos, não é porque assim, eu não tenho ideia. Eu nunca assisti um jogo. Cara, uma história. Eu tô aqui imaginando. Você tá falando, eu tô lacrimejando, imaginando aquele monte de gente, cara, sem perna, sem braço, velho. Cara, jogando voleibol, velho. Em 2021, como eu falei, né? Eu vim da arbitragem, né? Desde em 2011. E aí você percebe isso, que todos os clubes, todas as entidades de prática desportivas do Brasil estão ligadas diretamente à Confederação Brasileira. Certo. Né? E no meu modo de ver, a Confederação Brasileira não tem essa obrigação. Pensando numa estrutura, sim, a Confederação Brasileira precisa... De grana também. Precisa que as federações estaduais cuidem de suas entidades estaduais. Então a Confederação Brasileira está lá para cuidar da seleção brasileira e criar os nossos atletas para Los Angeles 28. Ele não tem que cuidar das entidades. As entidades têm que estar vinculadas a uma federação estadual. Então, lá em 2021, eu já vindo, né, com essa visão do meu tempo de arbitragem, você conversa com aqui, com ali, me deu esse insight de... porque a federação, nós começamos e paramos. Em 2011 criou-se uma Federação Paulista que não andou por muito tempo. Né? O CNPJ foi criado, mas depois, por diversos motivos, a federação ficou estagnada. E aí eu peguei um grupo de pessoas que são ligadas ao voleibol, que, né, estão nessa luta aí há bastante tempo também, e nós conversamos e chegamos à conclusão de que, poxa, não dá para você deixar o principal estado, o principal fornecedor de atletas e de comissão técnica das seleções trabalhando por si só, né? Então, cada um pensando com a sua própria cabeça. Então, nós vamos organizar isso dentro da federação. Vamos criar uma federação estadual. Então, hoje, a federação estadual tem a obrigação de criar o campeonato, organizá-lo, cuidar dos árbitros e cuidar dos interesses de cada uma dessas entidades junto à CBVD. Né? Então, a gente passa a ser o filtro, as pessoas chegam até nós e nós levamos essa demanda para a CBVD. Então, São Paulo faz isso. Né? Todos passam as informações que tem para cá. E nós, na contrapartida, tentamos oferecer para eles o melhor em questão de competição, porque eles vinham no passado de fazer ali um torneiozinho entre eles, num sábado um dia inteiro, um domingo um dia inteiro, e depois eles iam jogar um campeonato brasileiro. Entendi. E ainda assim, São Paulo vem como campeão brasileiro. O feminino, São Paulo é campeão há 18 anos seguidos. Caramba. Com a mesma equipe do César e Suzano, que é a base da seleção brasileira. Então, nunca foi batido. A equipe do César é campeão desde o início. E o masculino, também, São Paulo vem sendo campeão, ora com o César e Suzano, ora com o Clube Atlético Paulistano, também numa sequência longa. Então, mas eles precisam jogar mais vezes, né? Eles precisam ter o ano todo se manter em alto nível. Porque depois, além de jogar o Campeonato Brasileiro, muitos desses atletas ainda vão servir a seleção brasileira. Então, São Paulo tenta
fazer de Suprir março essa necessidade. a novembro jogos constantes, que pelo menos um ou dois finais de semana por mês esses atletas estejam... Isso é bom para todo mundo. Exatamente. Para quem trabalha, para quem Exatamente. movimenta então, tudo. E com isso a gente consegue fazer uma visualização maior da modalidade. Então eu tenho um canal, STI Sport, do meu amigo José Alves, que desde o começo, desde que nós assumimos a federação lá em 2021, na primeira gestão, que ele já é um senhor de 74 anos, com seu celularzinho, ele não perde um final de semana que eu tenha voleibol sentado. Ele transmitiu, nesses 5 anos aqui, quase todas as rodadas. E ele faz por gosto. Faz por gosto. Ele faz porque ele já transmite o voleibol de base, né? Então ele vai nos clubes do Campeonato Paulista, ele vive transmitindo o voleibol de base. Como eu apito o Campeonato Paulista, eu o conheci e fiz o convite. Falei, Jota, vem conhecer o voleibol sentado, transmite aqui um final de semana. E hoje ele fala que eu passo as rodadas para ele, ele fecha a agenda dele pro voleibol sentado. Então, onde tem voleibol sentado, há essa transmissão. Caramba, então, é uma que visibilidade que a gente dá para essa modalidade. Tem uma repórter também, a Patrícia Deude, ela é do Paraná. Ela tem uma página voltada ao voleibol de base, é a página Saque Brilhante. E também tudo que eu tenho de voleibol sentado, eu também passo para ela e ela faz questão de divulgar para a gente. Então são essas coisas, a gente vai dando essa visibilidade. Mas essa visibilidade toda influiria positivamente exatamente no quê? Na captação de atletas? Na captação de atletas, no interesse, André, que é outra coisa que nos falta muito, no interesse de técnicos. Caramba, nós tem não pouco. temos os técnicos são os mesmos já há muitos anos. A gente não tem como não temos uma reciclagem de atletas, também não temos uma reciclagem de técnicos. Por que você acha? Porque o técnico primeiro que ele não precisa ser não precisa ter deficiência, ele é técnico, sim, né? Pode ou não ter, tanto faz. Sim. E como é que é? O técnico ganha do clube, sim, da associação? Ele é contratado da associação. pela associação. O SESI vai trocar. Então, aquele técnico é do SESI. Exatamente. Entendi. O SESI técnicos paga o são salário dele. contratados pela entidade de prática esportiva. Deixa eu fazer uma pergunta também. Não sei se você não quiser responder. Não responde também, né? É muita diferença do valor, já nós estamos falando em técnico, o valor do técnico da seleção brasileira de vôlei, que inclusive é super famoso, somos todos fãs dele, né? E da feminina, por exemplo, o Zé Roberto, né? Zé Roberto é da feminina, Zé né? Roberto Guimarães da feminina e Bernardinho da masculina. Isso. E do técnico, a diferença de salário é muito grande. Seleção feminina de vôlei, paga X pro seu técnico. Seleção feminina de vôlei sentado, paga X por 10 pro seu técnico. Olha, André, não? Assim, eu não sei esses dois valores, não sei quanto ganha nenhum dos dois técnicos. Mas posso afirmar para você que essa é uma diferença bastante grande sim, porque pela estrutura, né? O voleibol olímpico já entra bastante dinheiro, com patrocinadores, com eventos, com transmissão. Você pega a Superliga, ela transmitiu quase todos os jogos, né, do Campeonato Brasileiro, né, da Superliga. Então ele já tem uma verba que subsidia tudo isso. O Paralímpico ainda não tem isso. E traçando esse paralelo, só para deixar aqui, nesse ciclo passado, o ciclo de Paris, o técnico da seleção feminina, o Fernando, ele chama-se Fernando Guimarães. Ele é irmão do Zé Roberto Guimarães. Olha que legal, cara. Ele seguiu nesse ciclo de Paris e agora no ciclo Los Angeles ele saiu, mas quem ficou em todos esses ciclos foi o irmão do Zé Roberto. Mas certamente isso, apesar de não saber esses valores, eu posso te afirmar que é astronômica essa diferença. Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. Por exemplo, você pega um atleta de voleibol, então o preparo físico dele é exaustivamente, né, toda de futebol, de alto nível e tal. Os caras treinam igual uns retardados, né? Pô, tem que se matar. É o trabalho do cara. O esporte sentado tem essa necessidade também ou não?
A semana que vem... Ou eu barrigudo aqui. Não, o porte físico não interfere. Você vai se cansar muito mais, mas vai normalmente. Mas eu convido vocês, a semana que vem, a partir de segunda-feira, o Centro Paralímpico vai sediar o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino. É o campeonato que fecha o calendário nacional. Na sexta-feira, ainda não sei o horário, acho que 17 horas, mas pode mudar, na Sport TV vai passar esse jogo final. Marcão, vamos fazer um corte aqui. Eu não sei quando é que nós vamos exibir esse programa, mas eu vou pegar esse trecho que você está falando aí, vou pedir para você falar de novo, e eu vou soltar nos canais aí que eu tenho acesso aí, hoje ainda, se possível. Fala de novo a data e o horário aí. Na semana... Peraí, que a semana hoje é dia 5, hoje é dia 6. 6, 7, 8. Domingo é 8, certeza. Domingo é 8. Então, segundo 10, de 10 a 15. De 10 a 15, vamos lá. Então, na semana de 10 a 15 de dezembro, o Centro Paralímpico vai sediar o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Masculino. É o campeonato que fecha o calendário nacional de 2024. Certo. Na sexta-feira, provavelmente, às 17 horas, Sport TV vai transmitir esse jogo final pelo Sport TV 3. Mas a semana toda terá jogos lá no Centro Paralímpico. Então eu convido a todos a estarem lá, vai ao Centro Paralímpico, vai assistir um jogo de alto nível de voleibol sentado. Vai ver o alto rendimento do voleibol sentado. Você já começa no aquecimento e vai fazer 3, 4, 5 sets e você vai ver como há um desgaste físico intenso, há um trabalho intenso, e nós já estamos falando do campeonato brasileiro. Então, para eles chegarem nisso, eles passaram um ano inteiro treinando para o Paulista. Então, o nível de treinamento é intenso, não tem moleza. O pessoal não sai de lá. Tudo vem na cabeça que a gente fica com dó, né, cara? Não, né? É louco isso. Né? Esse é um termo que na cabeça dos técnicos não existe e no coração dos atletas eles não querem sentir isso, não querem que sintam isso. Tá lá e sai um mais suado que o outro, e sai num nível de desgaste, num nível de estresse muito grande, porque suga-se o sangue, a alma, o que o técnico puder tirar para arrancar dessa pessoa o melhor dele na quadra, os técnicos farão. E eles passam por isso, saem cansados, mas saem com prazer de ter realizado essa... Cara, que coisa louca. A gente fica pensando, na minha experiência como pai, né? Eu sempre quis mostrar para o meu filho tudo que existe e que pode acontecer com ele, né? Então, por exemplo, uma vez eu peguei o Yuri e ele era molecão, 14, 13 anos e tal. Falei, entra no carro aí. Onde é que nós vamos? Vamos passear? Vamos passear. Levei ele na Cracolândia. Cara, aquele monte de zumbi andando assim, e a gente dentro do carro assim, ele olhando, falou, caraca. Ele falou, pô, você é louco, você leva seu filho lá? Não, ele precisa saber que tem. E que se ele der bobeira, ele vai pra lá e fica lá com os caras, né? E recentemente tive o prazer dele poder acompanhar o meu amigo Marcos aqui num jogo, e cara, ele voltou assim, ó. Ele voltou, ele não sabia descrever o que ele estava sentindo. André, é muito louco isso. Esse dia que ele foi lá para nós também foi muito gratificante, de podermos ter um futuro profissional de educação física interessado no paradesporto, que ele ficou interessadíssimo quando foi feito o convite para ele, e ele ficou realmente extasiado com o que ele viu. Isso. Então, eu tenho a quase certeza, porque futuro a Deus pertence, que esse poderá no futuro vir a ser um técnico de paradesporto. Se do voleibol sentado, se do basquete, se da natação, do bocha, mas é um profissional que no futuro pode se interessar
em estar no paradesporto. E nós precisamos incentivar pessoas como ele. É como eu disse lá atrás, nós não temos reciclagem de técnicos. Então, esses futuros profissionais de educação física precisam vivenciar um pouco do que é o paradesporto. E não tem como a federação fazer um trabalho, sei lá, nas faculdades com isso? Como é que é fazer isso aí? Dá para fazer? Dá. A gente está no plano já para essa nova gestão fazer isso. Porque, assim, o curso de nível técnico, normalmente é a Confederação Brasileira quem dá. Né, mas porque eles já têm os técnicos, né, bastante qualificados para isso. Mas ter esses alunos em nossas atividades é uma forma de desenvolvê-los, é uma forma de abrir a mente deles para que eles possam ver aquilo que também falamos lá no começo. O mercado do paradesporto só tende a crescer. Porque ano a ano, Paralimpíada, o Brasil bate os seus próprios recordes de medalhas, medalhas de ouro. Então, o mercado paralímpico, e hoje falando-se muito mais do esporte paralímpico, né, que sempre ficou ali meio que escondido, hoje se fala mais, né, no esporte paralímpico. Então, o mercado para esses atletas, para esses futuros técnicos, é um mercado interessante. Então, para eles estudarem, existem hoje muitos cursos dados pelo próprio Comitê Paralímpico, pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, se esses alunos forem buscar, e os próprios, não só os alunos, os professores já formados, que quiserem buscar um pouco mais de informação no paradesporto, através desses canais municipais, estaduais e o próprio Comitê Paralímpico, ele consegue aprender um pouco melhor, e cada pessoa dessa que conhece o paradesporto é um par de olhos a mais na rua, que nos ajudará a trazer um para-atleta novo. Ele vai ver uma pessoa andando na rua. Eu lembro que o Yuri já falou, poxa, eu tenho uma menina que faz no curso lá, que ela tem deficiência na mão, ele já fez um link, eu falei, caramba, que legal, cara. Não, já sim, a gente tá esperando para levá-la para conhecer, né, praticar um dia o vôlei sentado. E são essas pessoas que a gente consegue, que a gente vai ter para trazer gente nova. Quanto mais olhos na rua, quanto mais olhos no mercado, porque eles vão estar nas escolas, eles vão estar nos clubes, e é uma coisa muito engraçada quando a gente fala em clube, André. Eu, como tenho muito contato com clubes, né, pela arbitragem, às vezes você conversa com um diretor ou outro, fala, escuta, quantas pessoas com deficiência você tem aqui no seu clube? Muitas vezes o diretor de esportes, o presidente do clube não sabe. Às vezes eu vejo um menino de cadeira de rodas passando e tal. Eles não têm essa mensuração dentro dos seus próprios clubes. E um clube, ele tem essa... Mas então, será que o deficiente, principalmente o recém-deficiente, vai procurar o clube? Acho que não, Marcão. Porque é aquele grupo de pessoas lá que bota a mão no bolso, né? Pode ser que... Mas os próprios clubes, eles não têm um departamento paradesportivo. Não. E o clube tem, por obrigação social, integrar, né, as pessoas ali da região, né? Uma das aqui a gente das características dos clubes. O Espéria, né? O Espéria, o Acre. Sim. Então, você não vê nenhum clube com uma placa, venha treinar voleibol sentado. Pessoa com deficiência, venha praticar esporte no clube. Tem que ser deficiente para praticar voleibol sentado. Quando você fala em competitivo, sim. Quando você fala em recreativo, podemos nós aqui sentar e cansar, que não penso que é fácil, não. Eu já fiz isso mais de uma vez, eu vou te falar que você sai suado. Mas competitivo, sim. Todas as modalidades esportivas, todas, existe uma classificação funcional. Então você tem lá um médico, fisioterapeuta, que vai avaliar o seu nível de deficiência e classificá-lo dentro do que a sua modalidade esportiva pede. Entendi. Então, a natação, você tem vários tipos, atletismo, você tem vários tipos. O voleibol sentado só existe 2 classificações, que é VS1 ou VS2.
VS1 é a pessoa O que é VS? É... Sei lá, VS. Não, é Vôlei City tá. 1, Vôlei City 2. Então, o VS1 é a pessoa com deficiência. É o amputado, é a pessoa com má formação, é aquela deficiência clara, né? Que todo mundo visível, claro. vê. Então, esse atleta, ok, VS1 está classificado. A grande dificuldade é o VS2. Então, o VS2 é a mínima deficiência. É a pessoa que não tem uma movimentação no pé, por exemplo. Entendi. É aquela que você olha, você não vê a deficiência praticamente. Então, cada time só pode ter 2 VS2 relacionados na súmula. Mas aí, por exemplo, se a pessoa tem lá autismo... A deficiência intelectual, ela não classifica para... entendi. Tem que ser física. É a física, Entendi. Porque assim... Não, entendi. A pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, ela pode ser classificada como VS1. Só que você não consegue muitas vezes integrar essa pessoa ao voleibol, porque o voleibol é um esporte de muita mobilidade, é um esporte de reflexos muito rápidos. Né? As coisas acontecem. Se você assistir pelo canal da STI Sport lá, você vai ver um rally do voleibol sentado, você vai ver que a velocidade que ele acontece é muito rápida. Porque quando você compara com o voleibol olímpico, que as coisas acontecem a 3,5 metros de altura, no voleibol sentado ela acontece a 1,5 m, que é a altura da rede no feminino, 1,15 m no masculino. Então a pessoa recebe, levanta, ataca, você se perdeu na velocidade. Então, a deficiência intelectual impede um pouco... Pode ter um deficiente intelectual, se você quiser fazer a integração, tudo pode. Mas é difícil dele a nível de competição, participar competitivamente em alto rendimento por causa desse time menor, né? Claro, pelo que a deficiência expõe ele. Então, falando lá do VS2... Você só pode ter 2 relacionados na súmula de jogo, só que só um na quadra. Você nunca poderá ter esses 2 VS2, porque, como foi dito, a deficiência dele é muito pequena. Então, ele se beneficia dessa mínima deficiência. Então, você não pode ter os 2 na quadra, senão fica desequilibra, né? Um substituto do outro. Quando tiver um na quadra, o outro tem que sair. Caramba. Que coisa. Amigo, esse é o mundo do paradesporto. Mas que legal. Marcão, a gente fica... Eu, de verdade, ficaria a tarde inteira aqui fazendo um monte de perguntas, mas também eu sei que você tem compromisso e tudo mais, e deixa um recado aí que você quiser deixar, para quem você quiser deixar, que olha, que assunto espetacular, viu? André, se nós conseguirmos dar a visibilidade, né, e convidar as pessoas acompanhando através do nosso Instagram, ele é ruim de falar. É FED Paulista... Nossa, peraí. FED Paulista... Vôlei Sente... Você não ponto FPVD. Nossa, ponto que é FPVD. Federação Paulista de Vôlei para Deficientes. Então você, acompanhando pelo nosso Instagram, você poderá, sempre que tiver uma rodada do Campeonato Paulista... Vai ter lá local, horário, as equipes estão todos convidados a ir assistir. A gente coloca também tudo que envolve o Campeonato Brasileiro, tudo que envolve as seleções brasileiras, masculina e feminina. Então, todas as competições internacionais. Então, pelo nosso Instagram, você tem ali um canal de comunicação com o Voleibol Sentado. Mande lá sua mensagem. Sempre que tiver interesse, venha nos visitar. Venha... praticar em uma das nossas entidades de prática desportiva. Clubes, abram espaço para o voleibol sentado, abram espaço para o paradesporto. Até porque para o clube é barato. Vocês já tem vão... a quadra lá, ué. E a existe visibilidade hoje do processos, tem o CBCP, né, que é o Comitê Brasileiro de Esporte Paralímpico. Vão atrás desses projetos. Todos os clubes conseguem inserir projetos sociais. Há verba para isso.
Então vamos criar, vamos incentivar a pessoa com deficiência a frequentar o seu clube, a frequentar a sua entidade. Vocês vão ver que isso é extremamente gratificante. Então, abram as portas para a pessoa com deficiência, abram as portas para o esporte, para o paradesporto, que isso só vai trazer benefícios para o clube, para a empresa e principalmente para a pessoa com deficiência. Então, siga o nosso Instagram, que lá vocês terão sempre alguma novidade, alguma coisa envolvendo o paradesporto. Marcão, obrigado de novo, obrigado por ter cedido o seu tempo para falar de um assunto tão bacana que eu não conhecia, e vou divulgar aí onde eu puder e vou lá assistir um jogo, se Deus quiser. Tá bem, seja sempre bem-vindo, já está convidado sempre que quiser e tiver oportunidade, vá ver o Campeonato Brasileiro lá que você vai ver o que é o voleibol sentado em alto rendimento. Você vai sair cansado só de assistir. Eu acredito. Tchau, pessoal, até a próxima. Obrigado.